Bem-vindos a mais um episódio do podcast E4She. Para quem não desconhece, o projeto E4She é um movimento comprometido com a promoção da igualdade de género, defendendo sempre os direitos humanos e também combatendo qualquer tipo de discriminação. Por favor, visitem o nosso Instagram para perceberem melhor e terem mais conhecimento sobre o nosso trabalho. Vamos numa viagem ao passado que ajudou a construir o presente. Vamos ouvir o testemunho de alguém que, durante o período da ditadura, pagou um preço elevado por defender a liberdade. Alguém que, muito jovem, foi preso às mãos da polícia do regime fascista por lutar contra a repressão. Temos a honra de ter aqui connosco José Pedro Soares. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar aqui connosco hoje. Olá, boa tarde, vivam, como estão? Olá. Para começarmos, gostaria de voltar ao momento em que tudo começou. Ou seja, o que o levou a envolver-se na luta contra o regime? Então, eu era muito jovem, acabei os meus estudos primários, quarta classe, e fui trabalhar como os outros jovens. E depois, quando comecei a trabalhar, primeiro ajudar os meus pais na agricultura, mas tinha 13 anos, fui trabalhar para uma tipografia. E quando fui para a tipografia, em contacto com esses meus companheiros de trabalho e com jovens de outras empresas, apercebi-me que os horários de trabalho eram muito prolongados. Constatei que, de facto, eram muito poucos os jovens que podiam estudar. Era muito 7 ou 8% do resto ia trabalhar. As raparigas para as modistas fazer as confecções, os rapazes trabalhar para o campo, para as empresas. Era uma discriminação muito grande. Apercebi-me na altura que também havia censura, isto é, muitos escritores faziam livros, mas depois não podiam ser publicados, que o governo, a censura proibia. Muitos jornais, que a informação que nós tínhamos, eu passava todo pelo crivo da chamada censura, do lápis azul. Que havia presos políticos por se rebelarem contra essa situação, por quererem usufruir da liberdade, dos seus direitos, e de facto na altura quase tudo era proibido. Não faças isso que é proibido, isso é proibido, ou filho, não te metas nisso que é proibido, proibido. Eu achei que aquilo era uma coisa tão estúpida e tão horrorosa, que outros países ouvia falar que não era assim, que havia democracia, as pessoas manifestavam-se, tinham os seus direitos e lutavam por eles, por os alargar. Então fui que me envolvi com outros amigos meus, também na luta, em movimentos dos jovens trabalhadores pelos seus direitos, e foi a partir daí que tomei consciência política. Então, obtive mais informação, e essa informação alargou o meu horizonte de conhecimento, mas eu depois não fiquei parado, não fiquei impávido. Achei que devia de agir. Sim. Cada um no seu tempo tem que agir. Então eu agi com outros jovens que nos movimentos diversos, na luta contra a guerra colonial, pelos direitos de voto aos 8 anos, contra a repressão, contra promover presos políticos, chamada amnistia aos presos políticos. E foi que me envolvi nessas lutas todas. E tomei consciência era disso. muito jovem na altura. Pois, eu quando comecei a ter essa consciência tinha uns 13, 14 anos, porque eu trabalhava durante o dia e depois estudava à noite. E depois na escola à noite havia logo uma separação. As raparigas entravam por um portão, os rapazes entravam por outro e não nos podiam juntar na escola. Era logo uma grande discriminação. E depois apercebi-me que os outros rapazes que trabalhavam nas mesmas empresas tinham os mesmos sentimentos do que eu. Iam estudar à noite porque eles queriam estudar durante o dia, mas não podiam. Então trabalhavam e estudavam. E depois apercebi-me dessas discriminações que havia nas empresas, dos horários de trabalho muito prolongados, os baixos salários, que o regime fascista era um regime que servia muito os interesses do grande patronato para aumentar a exploração dos trabalhadores. Então isso era uma coisa contra a qual eu me revoltei, eu e os meus amigos. Então depois, quando apareceu a guerra colonial, éramos mesmo muito todos nós contra a guerra colonial, porque éramos jovens, éramos todos enviados para Angola, para Moçambique. Sim. E aquilo era uma guerra que não nos dizia respeito. Então foi aqui que me envolvi muito. E onde é que mantinham o contacto, ou seja, de modo a efetivar de facto a intervenção política? Como é que se reuniam? Pois.
Havia muitas formas. Havia formas muito simples que nós explorávamos sempre a legalidade. Procurávamos muitas vezes até marcar um encontro desportivo, marcaram uma paródia qualquer, e depois era aí que nos juntávamos muitos e falávamos sobre a guerra colonial. Já viste, olha, o nosso amigo Flau tal morreu na guerra colonial, olha, há uma luta na Cimentejo ou na MAG, falávamos nos nomes das empresas, esses trabalhadores estão a lutar contra essas injustiças, nós somos jovens, temos de tomar consciência disso, aproveitávamos, mas a certa altura também isso era um bocado impedido porque a PIDE andava sempre à procura. Então fazíamos outros encontros mais semiclandestinos, marcávamos os locais onde íamos nos encontrar e lá fazíamos as nossas reuniões. E depois havia outra fase ainda que era a luta mesmo clandestina. É quando andávamos muito cercados, já a PIDE nos procurava muito, então muitas vezes até trocávamos de nome. Quando eu ia contactar com um amigo, não dizia que era o Pedro, era o Pires. Utilizávamos o pseudónimo. Sim. Era a forma de eles não... Se um fosse preso, não dizia o meu nome. Dizia que era Pires, mas ele não sabia que eu era o Pedro. Né? Portanto, havia então muitas formas que nós encontrávamos na luta legal, semi-legal e clandestina para evitar que a PIDE entrasse, que a PIDE conhecesse. Pronto, procurávamos sempre procurar que eram coisas legais. Não é nada. Temos aqui para apenas dos gatos pôr. Procurávamos sempre simplificar quando éramos interrogados sobre isso. Não é? Mas, no fundo, tudo isso servia para a gente ouvir o Zé Afonso, o Adriano, e chegávamos a politizar, tomar consciência social dos problemas e das lutas. Isso foi muito importante, assim, enquanto jovens, rapazes, trabalhadores, é isso que fazíamos. E algo que me intriga é, como é que sabiam em quem confiar? Que garantia é que tinham que, por exemplo, não era alguém da PIDE cujo único propósito era silenciar-vos e prender-vos? Pois, esse é um grande problema. Muitas vezes até entre as famílias havia sempre alguém, quando as famílias se juntavam, havia sempre um primo qualquer que andava sempre à procura quem é que, para ouvir as conversas. A minha mãe, cuidado com aquele primo, está sempre a ouvir as coisas. E entre nós, esta nossa militância antifascista e anti-guerra colonial também levava dias, horas, semanas, e também nos apercebendo, íamos conhecendo melhor uns aos outros e já tínhamos confiança uns nos outros. Às vezes, enquanto apareciam os mais novos e alguém estranho, e procurávamos sempre evitar algumas conversas, tínhamos que ter, portanto, muito cuidado com isso, havia muito cuidado. A PIDE infiltrava-se. Quando foi o 25 de Abril, nós apercebemos que houve companheiros nossos que foram presos porque a PIDE infiltrou pessoas. Pois. Por exemplo, há um caso no Coço com um amigo meu, que foi preso comigo agora em Peniche, estivemos no 25 de Abril, que ele era do Coço. E disse, sabe, José Pedro, a certa altura apareceu lá um cauteleiro. Aqueles homens que vendem a sorte grande. Depois eu andava lá para as tabernas, para os cafés e tal. E uma semana, 2 semanas, eu depois, quando fui preso, quando cheguei a António Maria Cardoso, que era a sede da PIDE, quem lá estava à porta era esse cauteleiro. Então, se o Camilo cá outra vez, portanto, ele então andou por lá a falar com as famílias, um bocado a vender as cautelas, né? Mas era para saber as conversas e para tomar confiança e a perceber-se quando é que havia reuniões, quando é que as pessoas se juntavam, e a PIDE, com base nisso, foi prendê-los. Então, ele estava lá. Há muitos casos assim desses, não é? Era uma forma nova também que a PIDE percebeu-se, porque os democratas, as pessoas que lutavam contra o fascismo, tinham muito cuidado. E a PIDE, como sabia, então encontrou formas também de integrar alguns dos seus informadores e agentes. Não era fácil, porque facilmente se notava, mas sempre podiam. Isto levou muita gente à prisão. E como é que foi, qual é que foi o seu caso? Por exemplo, foi uma denúncia para ser preso? Pois, o meu caso foi uma traição. Não é? Foi uma traição. Tratava-se de uma pessoa que já tinha sido preso uma vez, tinha passado alguns anos na cadeia, e desta segunda vez, quando foi preso, a PIDE, creio que lhe terá dito, bem, agora passas cá o resto da tua vida, então contas tudo o que sabes. Ele vendeu-se mesmo, pediu condições, a PIDE pôs no estrangeiro, deu-lhe condições, ele só lá teve uma semana, e depois regressou lá, ainda para acabar a contar os pontos e vírgulas, aquilo que não tinha esclarecido tudo. Portanto, foi uma traição, uma coisa, uma pessoa denunciar, porque não se suportou os interrogatórios, as torturas, contou meias verdades, fugiu aos interrogatórios, foi por outros caminhos, cortou outras coisas, ele não declarou tudo. Então eu fui preso com muita gente aqui da zona de Lisboa, com mais de 100 pessoas. Era militar, estava no quartel e a certa altura foi dada ordem ao quartel para entrar de prevenção e fui cercado e meteram-me logo na cadeia no quartel e depois a PIDE foi-me buscar. E trouxe-me logo para a sede da PIDE, para António Maria Cardoso. Começaram logo os interrogatórios, mas eu, como não disse nada, mandaram para Caxias. Então cerca de 3 meses estive em Caxias
e na sede da PIDE andava sempre para um lado e para o outro, iam buscar à noite para os interrogatórios, até que a certa altura, em agosto, e fui preso no dia 1 de julho, em agosto os interrogatórios deixaram de ser na António Maria Cardoso e passaram a ser no Reduto Sul de Caxias. Portanto, então rodava-me só do Reduto Norte para o Reduto Sul. Então fui interrogado durante esse tempo todo pela PIDE. E nesse período sei que enfrentou grandes dificuldades e sei que é um assunto muito delicado, mas quer partilhar um pouco desse período em que esteve preso em Caxias? Pois, foi muito doloroso. Eu já sabia, quando amigos meus eram presos, que eram sujeitos a esses interrogatórios prolongados, espancados, estavam muitas noites a dormir para obterem informações. Mas o que se passou comigo, creio que transcendeu isso tudo. Eu também era já muito responsável. Tinha era responsável por muitas organizações da oposição, por muitas células do Partido Comunista Português, pelo movimento da Juventude Trabalhadora, participava também no movimento democrático da opinião, porque tinha havido eleições em 69, tinha-se criado o movimento democrático da oposição. Eu era muito ativo e quando a PIDE me apanhou, procurou que eu dissesse tudo aquilo que sabia, e eu recusei-me sempre a tudo isso. Não é que levaram para uma cela isolada em Caxias e traziam para António Maria Cardoso. Tive uma vez 6 dias e 6 noites na António Maria Cardoso. Depois tive uma visita com os meus pais, tornaram-me a trazer, tive mais 6 dias e 6 noites, portanto tive 12 noites na António Maria Cardoso, na sede da PIDE. Já me bateram, às vezes durante a noite levavam fotografias de outras pessoas, dizer que estavam a falar de mim. Eu sempre não conhecia ninguém, nunca. Depois, em agosto, levaram-me 2 dias para uma cela do Reduto Sul de Forte de Caxias. Tive 2 dias e depois pensei que aquilo tinha parado, já era 14 dias e 14 noites e eu não sabia assim ninguém. Então tive outra vez do dia 6 de agosto ao dia 27. Tive 21 dias direto na sala de interrogatórios. Só dormi uma noite, ao fim de 8 noites, 9 noites. Mas já estava num estado de semi-loucura, estava todo negro, com as orelhas rachadas, que assim o pescoço todo, já não conseguia mover, os pés já não cabiam nos sapatos, e, pronto, já andava descalço na sala, estava todo, pronto. Foi muito, chegaram a ter, o médico estava sempre, assistia-me, quase todos os dias, ia medir a tensão, os enfermeiros punham-me pomada nas pistelas, nas coisas que eles me faziam. Foi um período muito doloroso, não é? Então impediam-me de dormir, queriam que eu dissesse. E horas seguidas massacravam com murros, com pontapés, com copos de água. E depois a certa altura, também, parecia a minha namorada e a minha mãe a falar, a gritar. E eu vi assim, coisas de outras salas. Depois, a seguir ao 25 de Abril, vieram-me dizer: pois, estás a ver, há ali uma coisa na sala, um buraco, estás a ver ali. Ali era emitido o som. Eles tinham uma sala lá dentro, no outro sítio, com aparelhagens onde transmitiam sons. Gravavam nas salas onde estavam a interrogar, quando os presos estavam a levar pancada, ou quando gritavam. Portanto, depois transmitia. Certamente estavas a ouvir vozes que te eram familiares, pronto, eram de ex-presos, ou até da minha família, não é, como ia visitar. É que foi tudo muito doloroso, isso foi muito doloroso. Cheguei tarde, eu já estava à beira de morrer, eles já evitaram, pronto, que eu morresse ali. Foi uma coisa muito. Tive 33 dias e 33 noites, 820 horas de interrogatório. Foi uma coisa de uma brutalidade incrível. Eles próprios até diziam, depois para um outro preso, está aí um fulano da Força Aérea, porque eu era da Força Aérea. Tinha uma preparação física grande, tinha acabado o recrutamento, estava assim, pronto, mas resisti muito, mas era muito difícil. Portanto, venci-os. Eles no fim estavam todos, espumavam, porque eu venci-os. Tinha uma alegria imensa dentro de mim, quer dizer, quando foi depois para fazer os inquéritos, no final, eles faziam as perguntas, desde quando, distribuía antes, eu dizia, recusas a responder. Foi tudo assim, e eu senti uma alegria imensa, percebi que venci-os. Eles foram, de facto, derrotados. Eles estavam muito encabrunhados, foi uma coisa que lhes custou muito. Isto é um exemplo muito interessante para outros jovens nas faculdades e nas empresas, saberem que houve um jovem que foi preso, que resistiu, que não denunciou os seus companheiros, manteve íntegras as organizações. Se eu falasse era tudo destruído, e assim não, mantiveram-se, os contactos se mantiveram, eles continuaram a fazer reuniões. Isto foi tudo muito importante, sobretudo foi numa fase final do fascismo, já quando havia a grande crise, a guerra colonial, muitas lutas, e se abeirava-se por um fim, não sabíamos qual era. Portanto, esta tomada de posição deste jovem, que por acaso fui eu, foi muito importante, que depois os meus amigos divulgaram, entre os outros. Era preciso resistir, se fores preso, não fales, se for preso, não denuncies outro. Isto foi muito importante. Deve ter sido uma inspiração para muitos jovens.
Sim, penso que foi A interessante. sua lealdade para com os seus companheiros, sem nunca foi denunciar. um exemplo muito grande para esses amigos, sim, para todos os outros. Sim. Foi muito divulgado aqui em Portugal, até entre os grupos de imigrantes que tinham, entretanto, muitos jovens, tinham fugido da guerra colonial, tinham ido para a França, para a Suíça, para a Itália. Recordo-me que a seguir ao 25 de Abril encontrei um jovem que me deu um grande abraço. Eusébio, dá cá um abraço. Sabes que nós, em Milão, mostrávamos a tua cara, projetávamos num celado à noite, num prédio, e fazíamos um comício. Dizer que este jovem está preso em Portugal, foi muito torturado. É aquilo que hoje fazemos para os jovens da Palestina, para ações de solidariedade com outros povos. Assim, eles faziam também em Portugal. Está muita gente presa em Caxias, em Peniche, e este jovem foi sujeito a muitas torturas. Então era toda a divulgação. No fundo, é a solidariedade das lutas entre as pessoas que devem fazê-lo, não é? Que são, neste caso, era a juventude, sobretudo. Não é? E depois, quando é que foi transferido para a prisão de Peniche? Então, eu depois fui julgado. Fazia parte de um processo, mas grande parte desses meus amigos eram civis e eu era militar. Onde é que eu tive de transitar para o Tribunal Militar? Isto demorou muito tempo. Tive 23 meses em Caxias. Fui dos presos mais tempo. Porque Caxias era uma prisão preventiva. Era só quando éramos presos, estávamos lá, para o seu interrogatório, depois éramos julgados ou não. Quando éramos julgados, para cumprimento de pena, íamos para outra cadeia. Sim. E ali tive 23 meses. Então, ao fim de 23 meses, fui julgado no Tribunal Militar e apanhei 3 anos e meio. Levaram-me logo. No dia seguinte, levaram-me para Peniche, algemar-me com outro companheiro e levaram numa carrinha daquelas solares fechadas. Não me recordo de entrar na fortaleza, assim, entre aquelas paredes muito grossas. Sim. E podia receber visitas, cartas? Tinha algum contacto com o exterior enquanto estava preso? Sim, quando estava em isolamento, eles tiraram-nos tudo, pulseiras, e foram buscar algumas vezes para visitas com a minha família. As visitas eram com vidro em frente. Nós não podíamos fisicamente tocar nos nossos familiares. Sim. Eram visitas individuais no período em que tive 3 meses isolados. 3 meses isolado, em isolamento, eram visitas individuais. Depois, quando acabou esses 3 meses, passei para regime normal, para junto de outros companheiros que também já estavam à espera do julgamento. Então, estávamos 7 ou 8 em cada sala e o sítio de visitas era um parlatório mais comprido. Eu via as outras, íamos todos, os 5 ou 6 ou 7 íamos à visita e as famílias viam-se e nós também, porque já estávamos na sala, mas não podíamos era tocar, porque havia um vidro, não havia assim umas ranhuras para onde passava um som, não havia contactos físicos. Mesmo os pais, mesmo os meus companheiros que tinham filhos, eles mexiam no vidro e eles punham a mão do outro lado. Portanto, era tudo simulado, não havia contactos, não se podia beijar as crianças, nem as companheiras, nem nada disso, era assim. Portanto, tive visitas. As cartas também podíamos escrever cartas, mas quando passámos só para o regime normal. Mas as cartas eram todas vistas pela vida. Se a gente punha alguma coisa, eles cortavam, tiravam isso tudo. Havia então uma censura mais elevada do que os jornais cá fora, uma censura para não dizermos que estávamos a ser torturados ou para não contarmos coisas internas da cadeia. Não é? Depois, quando fui para Peniche, também, tínhamos as visitas também, nós estávamos divididos por andares ou por pavilhões, não tínhamos contactos uns com os outros, mas podíamos também escrever e tínhamos as visitas, o que era muito difícil ir a Peniche é muito distante, naquela altura não havia as estradas que há hoje, nem estes autocarros que rapidamente, durante o dia, vão não sei quantos a Peniche, naquela altura, muitas vezes as famílias partiam no dia anterior para chegar lá naquele dia de manhã para a visita. Pronto, e era assim, foi assim a vida muito difícil das famílias, falamos dos presos, mas as famílias sofreram também muito, contaram sempre com a solidariedade dos amigos, dos familiares, que organizavam-se em carros para ir levar as famílias e trazer, enfim, essa solidariedade dos amigos foi muito grande e, sobretudo, da população de Peniche. Foi muito importante. A população de Peniche possibilitava as suas casas para as pessoas dormirem, até quando iam para visitas, muitas vezes iam às mercearias levar pequenas coisas, um bolo. Os merceeiros, se não viam ninguém, se leva, não paga. Não havia esse gesto muito nobre, muito importante. Muito bonito. Como o José Pedro referiu, os prisioneiros estavam distribuídos por diferentes pavilhões. Como é que conseguiam, ou se conseguiam sequer, comunicar uns com os outros, dado que estavam sempre a ser vigiados? Pois. A PIDE fazia, no fundo, os carcereiros, os guardas, impediam sempre qualquer forma de contacto. Não nos víamos até, mesmo a hora de recreio, o sítio onde eu estava, o andar, éramos, inicialmente, contava em Caxias, éramos os 7 ou 8 e uns cada vez. O recreio era num piso, era o último piso, era uma espécie de salas sem telhado.
Abriam-nos a porta, apanham-nos ali, nós não tínhamos contacto uns com os outros. Aí em Peniche também havia uns espaços, mas éramos por os pisos, uma vez e um, outra vez e outro, não nos encontrávamos. Mas encontrávamos sempre formas de comunicar. Eu recordo-me que quando estava em Caxias, por exemplo, nós tínhamos necessidade dessa comunicação até para acertar lutas, porque a comida era muito má, a falta de assistência médica, nós tínhamos que fazer reivindicações. Eu recordo-me que eu ia lavar a roupa, até era num desses sítios, de um dos recreios, simplesmente eram recreios, só tinha tanques para lavar a roupa e tinha uns fios para estender. Eu estendia a roupa e a última peça de roupa era sempre um espio que tinha uma dobra e punha lá uma coisinha escrita à mão com plástico para não se molhar e estendia. O outro amigo da sala, assim, quando ia estender a roupa, estendia ao meu lado e levava os meus piugos. Portanto, os piugos era a forma de passarem as mensagens de umas salas para as outras. Por exemplo, aí em Peniche havia outras coisas. Eu recordo quando ia à enfermaria, era à quarta-feira, depois do almoço, geralmente, ou era por uma pomada, ou por isto, ou pela outra. Íamos sempre dois. Eu sentava-me lá, porque um de cada vez sentava, e no banco eu procurava colar por baixo do banco com um pão molhado, punha assim, havia uma dobrazinha, e os outros amigos já sabiam que era à quarta-feira, depois também pediam para ir, então tiravam aquela coisa e levavam. Portanto, havia sempre formas. Havia outro processo de contacto em Caxias, quando passei do regime de isolamento para o regime normal, era as pancadas na porta. Na parede, os meus colegas encostavam o ouvido à parede e com uma esferográfica batiam. E cada palavra correspondia a uma letra. Por exemplo, Carlos, A, B, C. Depois A, depois A, L. Depois O. Depois o S. E depois fazia tá. Isto é, acabou a palavra. Começava-se com outra palavra. Não, chegou aqui o José Pedro Soares. Então eles passavam de umas paredes para as outras, as salas eram encostadas, então daqui a pouco sabiam que era às 9:15, creio eu, em que havia sempre porque havia a porta, havia assim uma ranhura que o guarda de vez em quando abria para ver como é que estavam as coisas, havia sempre que às 9:15 tinha o ouvido encostado à parede e eu via, olha, escuta. Então agarravam num papel e num lápis e ia juntando as letras e que fazia, criava um espaço. Criava outra palavra, então, e ele era uma espécie de código, portanto era uma coisa, também servia para isso, né, por exemplo, né? Mas contava em pavilhões diferentes, então havia outras coisas também. E no início já sabiam o significado das pancadas ou foi algo que foram começando a... Eu não sabia, era tão ingênuo. Quando estava em isolamento, havia um amigo que estava lá, batia-me para o lado, e eu também batia, mas aquilo não conseguia discernir. Sim. Eu sabia que ele depois soube que ele já estava preso e ele já dizia, ele já comunicava como devia ser cada letra, cada palavra correspondia a uma letra, mas eu não conseguia entender. Só quando passei cá para baixo é que vi esses toques. Isso dos toques é muito importante. Sabe, quando eu estava em isolamento também havia a certa altura, quando era aí, quase 10 da noite, já estava muito escuro, ouvia um barulho, pá, parecia que... Nunca percebi o que era aquilo. Então, quando passei para regime normal, foi interessante que vi, éramos 18, estávamos assim na sala, e vi o guarda, abriu a porta, e o guarda entrou com um pau grande. Eu estava lá, a ponta vem assim direito a mim, para ir fora, assim, então ia bater as grades das janelas. Era tá. Portanto, todos os dias o guarda batia as grades. Porque a partir de 1950, quando houve remodelações em Caxias, já havia umas grades, puseram ainda outras grades, porque as grades tinham sido cerradas, tinham havido presos, tinham fugido. Então havia outras grades mais fortes, eles batiam tudo aquilo para ver se as grades estavam cerradas. São pequenas coisas, pequenas historietas da vida, dos muitos dias na cadeia. Estava sempre a pensar, porque houve amigos meus que fugiram da cadeia, não é? Conseguiram, através de contactos, até com o GNR, que eu depois isso foi em Peniche, aqui em Caxias foi através de um carro do Salazar, que o Hitler tinha dado um carro ao Salazar, um carro blindado. Eles um dia conseguiram escangalhar os outros carros todos e ter aquele, e fugiram uma série deles. Mas um teve que fazer o papel de traidor. Um dia armou uma zargata lá na sala, disse, eu já não tenho nada a ver com isto. Então, foi sempre, o guarda levou, foi lá para um quarto, ele começou a ter intimidade lá, até com a PIDE, até com o diretor da cadeia. Ele era serralheiro, era motorista aqui nos autocarros em Lisboa, consertou os outros carros todos, limpava o carro do diretor, ele ganhou um prestígio entre aquela gente toda. Portanto, e um dia consertou o carro que lá estava do Salazar, estava lá um carro blindado, o Salazar não andava com ele, pôs lá gasóleo e tal, escangalhou os outros todos. Então estava previsto, meteu o carro de marcha atrás de um sítio onde havia o recreio, que era assim ao ar livre. Houve um que gritou o golo, era o sinal para se meterem dentro do carro. Pronto, lá o carro era um carro com muita força, deu um choque motorano no portão, que era um portão ainda madeira, partiu o portão. A GNR, porque na cadeia há sempre havia os guardas, os chamados caçareiros, estavam em contato connosco, mas por cima havia sempre um pelotão da GNR, que havia sempre naquela... A GNR disparou, mas não acertou em roda nenhuma, o carro como era blindado. O carro está no Caramulo agora.
Okay. Se um dia forem ao Museu do Caramulo, lá está o carro do Salazar, ainda deve ter os sítios, as balas. Mas foi fugos muito importantes, isso foi muito extraordinário. Foi comentado em todo o mundo. Isto depois levou uma grande revolução na PIDE, muita gente correram com os diretores, aquilo foi altamente preparado. Isto são coisas que demoraram meses, foi de uma precisão. As famílias deixaram-se falar, tudo preparado. Foi uma coisa espetacular o que foi organizado. Portanto, isto faz parte da história lendária da resistência antifascista em Portugal. Sim. Foi muitas lutas dos campos, nas empresas, dos escritores, mas os presos também lutaram. Há muitos fugiram, os que puderam, para retomar a luta. Foi muito importante. Depois a luta das colónias. Havia aqui muitos estudantes africanos que depois acabaram por ir para as colónias e encabeçaram os movimentos de libertação. Um deles foi Agostinho Neto, outro Amílcar Cabral. Figuras notáveis de toda a África, né? Tiveram aqui nas universidades. Agostinho Neto era médico, como vocês. Eu devo dizer que há dias tive uma reunião com a Federação dos Médicos e fui-lhes oferecer uma lista com 234 médicos que estiveram presos. Temos agora a fazer um livro, talvez para a gente daqui a uns meses possamos vir aqui a apresentar aos estudantes, um livro muito interessante, porque há muitos médicos, há médicos que se notabilizaram, né? Sei lá, como o Fernando Namora, o Renato Santarém, na escrita, não é? O Torga, também um grande poeta que esteve preso no Aljube, escreveu muita coisa, mas o Agostinho Neto esteve na cadeia do Porto, de Caxias, e foi o que fugiu, que encabeçou, foi presidente da República de Angola, mas há muitos médicos, alguns estiveram no Tarrafal. É uma história muito interessante em vocês, enquanto estudantes da medicina, conhecerem. Sim, é muito interessante. Sim. E em Peniche, qual é que era a forma de tratamento dos guardas? Por exemplo, havia alguma diferença de tratamento entre presos políticos e outros que não... Pois. Em Peniche só havia presos. Era só presos. Era só presos. Dizem que na cozinha que havia alguns presos comuns a confeccionar-nos a comida. Nós, creio que ao longo dos anos, eu quando fui para lá já me trataram por senhor. Mas creio que isso foi uma luta que os meus companheiros tiveram que travar. Para eles tratarem por senhor. Não era só o flantal, não. Já não respondíamos, havia o respeito, Porque as pessoas estavam ali, não eram presos sociais, não eram presos por ter morto alguém ou por ter roubado, não. Estavam ali por defenderem a democracia, a liberdade e lutavam contra o fascismo, contra o regime autoritário que vigorava em Portugal, não é? Sim. E um dia a liberdade chegou. Não é? O país acordou diferente, mas foi apenas a 27 de abril que foi, de facto, libertado de Peniche. Como é que se apercebeu de tudo o que estava a acontecer lá dentro? Nós já nos apercebíamos que havia muitas lutas cá fora dos trabalhadores, nas zonas industriais de Lisboa, de Setúbal, do Porto, de Aveiro, e que havia muitas outras lutas também, que havia a Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, que era formada por um conjunto de entidades que o governo nunca conseguiu acabar com ela. E então já tinha sido criado também o Movimento Democrático das Mulheres, o Movimento dos Jovens Trabalhadores, que alguns eram presos, mas eles continuavam, a luta tinha-se ampliado muito, internacionalmente o país estava muito isolado, o próprio Papa tinha recebido os chefes dos movimentos de libertação. Nas votações na ONU, Portugal ficava muito isolado, só 2 ou 3 países votavam. A condenação da guerra colonial era muito grande, portanto o isolamento do fascismo era muito grande, as guerras tomavam amplitude muito grande, Guiné já se tinha declarado independente, portanto a guerra militarmente era difícil haver uma vitória militar, tinha que se negociar politicamente com os movimentos de libertação, portanto, e foi nesse meio todo que nós apercebimos que havia movimentos, mas também havia movimentos ultradireita. Então, a certa altura... apercebemos que havia também movimentações militares, então um dia de manhã nós já tínhamos conseguido ter uma televisão, através da nossa luta tínhamos conseguido ter uma televisão, e fui eu até que liguei de manhã a televisão para as 10 da manhã, e aquilo havia um espaço todo preto, não havia uma música de fundo muito estranha, e eu comentei com um amigo meu, o que é que será, morreu alguém do fascismo? E daqui por um bocado vem dizer, dentro de momentos vamos ler um documento do movimento das Forças Armadas. Então é que ouvimos. Depois o documento dizia, pedimos ao povo para ficar em casa, para evitar sangue, nós queremos restabelecer a ordem e tal. É percebemos que aquilo era uma iniciativa militar, eu não gosto do golpe, não gosto do termo, era uma iniciativa militar de caráter progressista e que ia nos servir. Então começámos também, vimos que os guardas estavam perfeitamente atrapalhados,
procurámos falar com a direção da cadeia, que foi-se arrastando, depois já percebemos que havia muitos apitos, isto é, junto às cadeias, quer em Caxias, quer em Peniche, quer no Porto, juntaram-se as famílias, os carros, as pessoas que protestavam, e cada vez era maior o número. Portanto, e depois começou, à meia da tarde e à noite, começámos já a ver imagens da televisão. Portanto, no fundo, embora tendo preso, já víamos as ruas cheias de gente, né? O povo nas ruas, os escravos, os militares quando passavam eram muito aplaudidos, as mulheres abraçavam-se a eles, iam à casa buscar comida para lhes dar. Os militares quiseram, muitos deles, se calhar, só participar numa ação que pensavam que era só chegar ao terreiro de passe e depor os ministros e tal. Não, aquele foi um movimento que eles próprios se politizaram e foi aquele dia e o outro dia e continuou a ser, porque depois criou-se este movimento todo revolucionário de ensinar as pessoas a ler, que havia muitos analfabetos, sim, que era necessário conquistar coisas, acabar com a PIDE, acabar com os preços políticos, só fomos, sim, libertados 2 dias depois. Mas é que foi nesse dia, foi assim, só no dia seguinte é que conseguimos falar com um militar, com um marinheiro que lá foi falar connosco e dizer que temos a tratar para vocês serem libertados. Mas há resistências, o Spina não quer a libertação dos presos políticos, até nomeou um pedido para ser novamente, pronto, sabíamos que houve logo resistência, embora houvesse muitos militares que tenham participado, alguns ficaram para trás e outros avançaram mais destemidamente para a frente, para o movimento. Então isto é uma situação muito gira. A iniciativa militar do 25 de abril foi muito importante. Portanto, e nós só acabámos por sair no dia 27, já era noite, tivemos que preencher lá coisas, já saímos todos, nós dizíamos, ou saem todos ou não saem nenhum, porque eles só queriam libertar alguns, não queriam libertar todos. Nós saímos, ou todos ou nenhum, foi o lema. Até já há uma peça ou duas de teatro de todos ou nenhum, não é? Coisas queridas nesse sentido. Portanto, houve esta valentia da nossa parte, mas houve também da parte dos advogados, da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, sobretudo dos militares que fizeram o 25 de abril, dizer, não pode haver democracia com presos políticos. Nós temos que libertar. Disseram isto ao Spina. Então foi um ato muito bonito, porque havia milhares de pessoas à saída. Para nós foi o acontecimento mais bonito das nossas vidas, porque presos, houve dezenas de milhares de presos. Alguns morreram dos interrogatórios, outros, grande parte deles já tinham morrido no 25 de abril, que já haviam 48 anos de ditadura fascista, e muitos certamente terão sonhado com esse dia, mas os que foi só naquele dia foram só os que lá estavam. Tivemos essa alegria de poder ver o povo, ver as cadeias abrirem-se, e nós saímos. Foi um momento de muita felicidade. Tinha família, amigos lá fora. Muita gente. Toda a gente cantava, aplaudia, cantava aquelas coisas do José Afonso, eles comem tudo. E muitas cantigas, e o povo unido jamais será vencido. Raparigas e rapazes faziam um povo unido jamais será vencido. Sim. É muito interessante, são dias inesquecíveis. E que desafios é que enfrentou, por exemplo... espera. Ok, cortamos aqui. E que novos desafios surgiram para quem viveu tantos anos sob repressão? Ou seja, após a libertação, que desafios é que enfrentou? Foi um mundo novo, não é? Foi um mundo novo, sim. Porque acabar com o fascismo, com aquele sistema repressivo, odioso, de guerra coloniais, de salários baixos, tudo aquilo, o atraso social, não havia casas de banho, não havia água canalizada. A minha casa, só depois de 25 de abril, é que houve eletricidade, tudo isso. Depois foi um movimento extraordinário de libertação, de exigências dos nossos direitos, de realizações em todas as terras. Houve grandes plenários do povo para abrirem ruas, para construir casas de banho, para trazer eletricidade. Muitos jovens rapazes e raparigas juntaram-se para dar aulas de alfabetização aos mais idosos. Muitos não sabiam sequer assinar o seu nome, não é? Foi um processo extraordinário, não é? Mesmo nas faculdades, nas universidades. Depois foi todo um processo. Começaram-se a preparar as primeiras eleições livres e depois para preparar uma nova Constituição, uma nova lei geral do país. Entretanto, os trabalhadores fizeram grandes conquistas. Muitos trabalhadores tinham sido despedidos das empresas injustamente, por lutarem por seus direitos, foram readmitidos. Não é? Foi muita. Acabou-se com a guerra colonial e com a descolonização. Sim. Nós tivemos possibilidade de ter relações com o resto dos países do mundo. Nós até para sair do país era muito difícil. Não é? Tudo isso foi uma coisa muito importante. Muitos jovens tinham fugido à guerra, regressaram, inteiraram-se. Foi muito importante esta conquista. Foi um processo, o 25 de abril foi um processo transformador, foi um processo tão bonito que talvez haja poucos povos que tivessem tido uma revolução como a nossa. E creio que nenhum país teve. O nosso país nunca teve uma coisa tão progressista, tão avançada. As mulheres não tinham direitos, nunca tinham votado. Eram seres secundários. E as mulheres vieram para a rua manifestar-se com os homens e vieram, enfim, garantir os seus direitos, e nas eleições lá estavam. E elas puderam depois ser eleitas como presidentes das juntas, para a Assembleia, tudo isso. Foi um ato genial. O 25 de abril é uma coisa que
Hoje, passados 50 anos, se calhar não valorizamos, mas é bom valorizarmos. Foi um processo extraordinário, mesmo para os jovens que não viveram os tempos antigos. Acho que é extraordinário aquilo que conseguiram. Foi-lhes entregue liberdade, direitos, já não tiveram que ir para a guerra colonial, escola para todos, o Serviço Nacional de Saúde. Nós podemos estar insatisfeitos com a nossa escola, mas o nosso Serviço Nacional de Saúde é das melhores coisas do mundo, Mas tem deficiências, não há médicos para todos, não é? Tudo isso temos que continuar a lutar. A Constituição que fizemos então foi genial, não é? Direitos das crianças, dos idosos, direitos dos trabalhadores, a separação dos diversos poderes, dos órgãos de Estado, para não centralizarmos o poder estar concentrado apenas numa pessoa, como tinha sido anteriormente. Tudo isso foi coisas muito ditas. A nossa Constituição é das coisas mais avançadas, mais progressistas, mais tão bem escrita, então é uma coisa extraordinária, não é? Pronto, são coisas que os jovens não é preciso estar a lutar, é preciso que os direitos que lá estão. Agora, o direito à habitação, todos têm direito a uma casa condigna. Temos que trabalhar, porque compete ao Estado, ao poder local e aos órgãos do governo, criar condições para esses direitos se materializarem. Se não há casas em condições, com rendas ou com custos acessíveis, tem que o Estado criar condições para que haja. Porque o direito já está consignado, o direito foi alcançado, mas não está materializado. Então, é uma coisa que todos nós, outra face que temos é como conseguir que os nossos direitos sejam realizados. E agora é uma coisa que está à vossa disposição, dos mais novos. É poderem lutar por isso, todos terem acesso ao ensino. É preciso viver na cidade para poder visitar para a cidade. Tem que se criar condições de habitabilidade, poderem ter acesso às coisas como os outros que estão junto à universidade. Portanto, é tudo isso que é muito importante. E sente que o 25 de Abril e tudo aquilo que trouxe teve impacto não só a nível nacional, mas também internacional? A nível internacional? Sim. Países? Eu penso que a Revolução Portuguesa foi das coisas mais bonitas da quase do último século. Não houve uma revolução assim como esta. Porque acabou com o colonialismo, o resto do colonialismo. Até o apartheid abanou tudo. Até o fascismo aqui em Espanha ao lado e na Grécia, tudo isso se abanou. Muitos espanhóis vieram clandestinamente cantar a Vila Morena aqui para Portugal, vieram viver para as ruas a alegria do 25 de Abril. E deu-se em todas as televisões do mundo. A revolução em Portugal, caiu o fascismo, caiu o salazarismo. Quantos morreram? Não morreu ninguém. Morreram 4, que ainda foi pedido que disparou e matou 4 pessoas. Foi um processo muito bonito. O 25 foi extraordinário. As mulheres, os jovens, toda a gente felicitou. Muitas vezes as pessoas até choravam de alegria. Foi um momento inesquecível. A nossa revolução é um caso de estudo que nós devemos ter muita paciência, curtir, temos que viver. Foi tão bonito aquilo que aconteceu. Tão bonito, não é? Tem pessoas que não se falavam há anos. E dá cá um abraço. Faz não faz sentido a gente sermos aqui vizinhos por causa de uma coisa lá na Caprina, não nos falarmos. Dá cá, veio o 25 de Abril, vamos cá fazer as pazes. História incrível daquilo que se passou. Nas ruas, nas casas, entre famílias, foi extraordinário. O 25 de Abril é uma data inesquecível. Extraordinário, sim. Sim. Eu não queria deixar escapar a oportunidade de mencionar outro acontecimento que acho que foi muito importante para a humanidade. A 2 de setembro deste ano assinala-se os 80 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial e, embora o 25 de Abril tenha ocorrido 30 anos após o fim da Segunda Guerra, até que ponto é que a realidade do pós-guerra, onde ideias de liberdade, de direitos humanos e de democracia se expandiram, até que ponto é que pode ter influenciado as mudanças internas que levaram à Revolução em Portugal? Pois certamente que sim, porque a Segunda Guerra foi um acontecimento muito brutal, morreram mais de 50 milhões de pessoas. Devia ter mais reflexo direto, porque as potências que venceram, sobretudo Inglaterra e França, deixaram que ficasse aqui na Península Ibérica a ditadura fascista do Franco e a ditadura de Salazar. Quer dizer, com o fim dos regimes autoritários na Europa, do nazismo, podiam ter feito tudo para que este fascismo acabasse, e não fizeram isso. Pelo contrário, até certa forma legalizaram, reconheceram a Junta de Burgos, que foi a ditadura fascista em França, em Espanha, e também até chamaram Portugal para ser um dos países primeiros constituintes da NATO, em 57. Enquanto havia Tarrafal, havia Angra do Heroísmo, na cadeia de Caxias, Portugal foi um dos fundadores da NATO.
Isto devia-se envergonhar todos aqueles que falam da NATO como uma organização da liberdade e da democracia, né? Deviam de envergonhar. Então, o que é que aconteceu? Como isso foi importante porque as pessoas começaram a circular mais na Europa. Houve muitos portugueses que morreram até em França na resistência, falou-se muito disso, né? Até, pronto, isto ajudou muito. Muitos portugueses foram clandestinamente para a França para a procura de uma vida melhor. Sim. E lá perceberam-se que era uma sociedade onde havia partidos, onde havia opiniões diferentes, onde os trabalhadores lutavam por seus direitos, e aqui isso era impossível. Portanto, teve esse aspecto importante de isolar mais o fascismo em Portugal. Pronto, mas é uma experiência, mas que devia ter melhores resultados e que não teve. Sim. Portanto, ainda bem que agora faz 80 anos e que todo o mundo celebra, todo o mundo progressista celebra o fim da Segunda Guerra Mundial, e até partindo desse acontecimento há muitos movimentos sociais de jovens e da população que estão contra novamente estas guerras que continuam na Ucrânia e contra aquilo que acontece, por exemplo, na Palestina, que é todos os dias tantas mulheres e crianças morrem, uma coisa inacreditável. Como é que o governo português ou o nosso Presidente da República, tendo em conta até a natureza da nossa Constituição, não seja uma voz mais ativa para que esses acontecimentos se parem, se negociem, se acabem com eles. E o que acontece na Ucrânia, não é? É uma coisa inacreditável. Assistimos novamente a uma corrida ao militarismo e à guerra, a ativar fábricas de criação de novos aparelhos para matar, não é? E quando se fala, em vez de se falar da paz, fala-se muito da guerra. E é muito preocupante a situação que nós vivemos na Europa e no mundo, em que não pode ser alheio nenhuma pessoa, e sobretudo os jovens, é o seu futuro, é as suas vidas estão para a frente. De facto, devemos construir uma barreira muito grande em defesa da paz e condenação do militarismo e da guerra, que negocie, que se sentem e negociem, né? Numa guerra não resolve problema nenhum. E falando agora nos jovens, pensa que as novas gerações percebem realmente o que foi o 25 de Abril, o que é a ditadura? Pensa que não sabem porque não viveram. Não é? Passou 50 anos, quer dizer, quando um jovem hoje de 20 anos, ou 30 anos, ou 10, ou 15 anos, já nasceu, tem a escola para todos, não sabia que há uns anos atrás só alguns é que iam para as escolas, o resto ia tudo trabalhar, não é? Não sabem que há uns anos atrás os rapazes entre os 19 e os 24 anos tinham que ir para a África combater contra outros jovens. Portanto, era uma situação completamente diferente. Os folhos entregues, hoje é normal a liberdade, porque falta de liberdade, e as pessoas dizem, mas pode acontecer isso, não é? Portanto, sabemos que há 50 anos atrás, 51 anos, a situação era muito dolorosa, não havia liberdade, havia guerras coloniais, só alguns é que iam estudar. A situação é essa. O 25 de Abril levou a grandes transformações, a grandes conquistas, mas é preciso conhecer a história. Se a ignoramos, podemos tropeçar e voltar às mesmas questões, não é? Por isso é importante, hoje aparecem novamente muitos movimentos extremistas de direita, com processos retógrafos, reacionários, até fascistas, até grupos nazis em diversos países da Europa. E essa gente está a chegar a diversos parlamentos, a diversos governos, não é? Quer novamente um chefe, uma figura autoritária, em vez de ser a democracia, serem todos a dar a sua opinião, irmos pelos caminhos que coletivamente achamos que são os melhores. E é muito preocupante essa situação. Acho que hoje os jovens, se tivessem novamente a guerra colonial, se tivessem essas polícias nas universidades a bater, eles eram como eu, eram revolucionários, a situação era completamente... Não tem essa situação e não é fácil, tem que agora equacionar quais são os seus problemas, equacionar qual é o mundo em que vivem, quais são os perigos, e então que gerar movimentos de opinião, movimentos políticos, movimentos sociais, que leve também à concretização dos seus sonhos por uma vida melhor, de mais igualdade, em que todos tenham a possibilidade de se realizar, não é? Como tal. E sabemos que... E também haver uma crítica mais aguda à sociedade capitalista. Todos estes movimentos de direita, tudo isso resulta, de facto, de uns terem grandes lucros, concentrarem grandes riquezas, e outros, coitados, passam a vida a trabalhar e nunca conseguem resolver a sua vida. Portanto, há injustiças nesse sentido. Nós nascemos nus, não é? Uns e outros, mas logo à partida temos condições diferentes. Os paizinhos têm tudo, todos dois. Pronto, mas depois este desencontro vai para a nossa vida fora, muitas vezes, não é? E é necessário criar condições para que, ao longo da vida, todos possam ter as mesmas condições, se possam realizar, usufruindo da liberdade, possam também se realizar profissionalmente e na forma como entenderem, não é? De facto, hoje o mundo está melhor em certos aspectos, em outros
parece que há menos capacidade crítica, há mais anofrevismo, as pessoas ficam mais a olhar para as coisas, ficam mais sentados no sofá, né? Hoje já não é preciso aparecer a polícia a bater-nos, a mensagem vem através da televisão, no nosso sofá, ligamos aquilo e temos todos pensado da mesma forma, não há um contraditório, não é? A hegemonia das grandes potências, vemos agora nos Estados Unidos, um punhado de pessoas muito ricas, parece que os imperadores estão a mandar no mundo inteiro, não é? É um exemplo muito carismático, não é? Qualquer grupo de jovens que se junta veem como é que acontece. Quero tomar conta da Groenlândia, eu quero o Groenlândia, agora acabe-se com isto. Portanto, isto é uma coisa, como é que um país como aqueles, com tantas universidades, tanta gente com tanto valor, deixa chegar à pirâmide do Estado, a quem comanda, pessoas desta natureza. Eles precisam, já são multimilionários, né? Chamam junto de si os mais ricos de lá. E então eles procuram mandar agora em todo o mundo, nas relações comerciais, nas relações de tudo isso, né? Portanto, o mundo ainda está assim, é necessário consolidar a escala planetária. Não faz sentido que nós, os humanos, não haja uma coordenação entre os países todos para garantir a paz. Há muitas pessoas a morrer com fome, há muitas pessoas a morrer noutros continentes, enquanto outros sobram, deitam muita coisa para o lixo. O mundo ainda é muito injusto. É necessário que os jovens, hoje têm uma escolaridade como nunca o país teve. Hoje temos jovens, daqui a pouco metade da população tem um curso superior, temos uma informação que nunca o povo teve como agora. Eu digo de Portugal e dos outros países, é necessário criar uma estrutura mundial onde esses problemas sejam resolvidos. Aquilo que sobra, como agora em Portugal, a Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, agora teve quase 2 mil milhões de lucros. Só os lucros da Caixa Geral de Depósitos, se fosse entregue para a construção, dava para resolver os problemas da habitação. Os lucros da Caixa Geral de Depósitos, que é uma empresa, que é um banco nacionalizado. E eu ia lhe perguntar precisamente isso, qual é que seria a sua mensagem para os mais jovens? Pois é, se não fiquem indiferentes, depois brinquem, façam tudo aquilo que não entendem, porque a juventude é mesmo... A gente comete erros, cometemos erros e aprendemos com os erros, mas não podemos deixar ficar impávidos perante atrocidades da guerra, devemos ser mais valentes e corajosos, nesse sentido, devemos lutar para a justiça social e devemos... Porque os jovens de agora são os futuros deputados, os futuros presidentes das câmaras, o Presidente da República, tá? Os médicos que estiveram presos há uns anos, agora são vocês que vão continuar. Portanto, tem que retomar originalmente e tem que encontrar. Não, acho que os idosos não podem dizer, na minha geração éramos nós que tomámos a autonomia, criámos o movimento da juventude trabalhadora e equacionámos quais eram os nossos problemas. Era o fim da guerra colonial, era o direito de voto aos 18 anos, era emprego para todos, era melhores salários. Vocês agora terão que ver, os jovens terão que ver quais são as suas reivindicações. E não é fácil que este mundo está muito globalizado e o capitalismo criou regras muito ferozes, mas temos que em todos os países tem que se encontrar. E acho que vocês são uma geração extraordinária. Nunca houve uma geração tão culta, tão informada, né? Não pode estar indiferente. Sim, não podemos estar indiferentes e impávidos e temos que nos abanar. A nossa consciência tem que... contra os outros, temos que desassossegar no bom sentido, né? Para impor os vossos padrões de avançados, pois que, não é? Ao capitalismo tem que suceder uma outra sociedade onde todos se podem integrar. Chame-se socialismo, pode-se dar outro nome qualquer, mas tem que haver um rumo para um outro esquema em que tem que ser diferentes deste, onde a maioria da população mundial pode se encontrar e resolver problemas novos hoje que existem. Já é a defesa das outras espécies, a defesa da água, a defesa do planeta. Há outros novos problemas que, quando era jovem, não se colocavam porque ignorávamos, não sabíamos, mas agora as ciências vêm revelando que há problemas novos que nós temos que nos enterar todos, não é? Como todos puderem comer e beber, não é? Há pouco tempo alguns podiam comer, mas se calhar não há carne para satisfazer as necessidades de todos. Como é que vamos retratar da alimentação e do bem-estar à escala planetária? E da higienização e das doenças, tudo isso é um problema global, não é? Eu defendo muito isso, né, que é uma interligação entre os países, não sei se é a ONU, se é outro quadro, né, mas em cada país, né, não podemos cair no jalo. Agora cada um, na nossa escola, na nossa empresa, nas nossas coisas, temos que fazer da nossa quarta parte. E eu acredito muito que a juventude vai contribuir para um mundo maravilhoso, cada vez melhor. Né? Também contraditório, porque sem contradição o mundo não avança. Né? Queremos é acabar com as contradições antagónicas, aqueles muito ricos, muito pobres. O resto da contradição é inerente. A gente acaba de tomar uma refeição, depois temos outra vez fome, vamos dormir, no outro dia temos outra vez levantar. Portanto, isto é dicotomia, que ao inverno, não é sempre inverno, senão as coisas, as plantas não apanhavam sol. Portanto, isto é a sociedade, a natureza e o pensamento é como os computadores, este binário, é a contradição que nos faz estar vivos e sonharmos e podemos caminhar para outras coisas. Nesse sentido, acho que
parece-me que nós podemos ter um mundo melhor e que a juventude de hoje pode constituir, mas compete a todos, não é? Compete não ficarmos indiferentes, fazemos, cada um fizer um bocadinho na sua associação, no seu movimento, na sua, pronto, é isso que temos que fazer. Muito obrigada. Ouvir estas memórias, penso que é uma forma de manter viva a verdade e enaltecer o valor da liberdade, principalmente para nós, jovens, para quem o 25 de Abril de 74 parece ser um dia tão distante, e nos dias de hoje, em que se assiste à degradação desses valores que, com tanto esforço, foram conquistados por si e por tantos outros que se sacrificaram. Portanto, agradeço-lhe muito, José Pedro Soares, por esta partilha tão valiosa e comovente, emocionante. Muito obrigada. Festejem o 25 de Abril. Sim. E um abraço para todos. Obrigada. E obrigada também a todos que nos acompanharam deste lado. Esta entrevista foi, de facto, inspiradora. A liberdade é feita por quem vive e hoje tivemos o privilégio de ouvir uma dessas vozes. Esperamos muito que tenham gostado e até ao próximo episódio. Também, obrigado. Por ter vindo. Obrigado. Foi simpático.